Atento a todas as viaturas, atento a todo trecho. Está iniciando mais um QRX na rede, o nosso podcast da Resquad. Então sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos discutir aqui com um cara que é amigo pessoal, é um amigo que o APH me deu, alguém que trabalhou ali por muitos anos. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, mais perto. Por muitos anos ali no APH rodoviário, Jailson Santos. É um cara que gosta muito de treinar, um cara que vibra, é um cara que gosta muito do que faz, apaixonado pelo pré-hospitalar, mas também teve outras passagens aí, enfim. Eu me chamo Anderson Santos, eu sou cofundador da Resquad, sou enfermeiro especialista em urgência e emergência, e hoje nós vamos trocar uma ideia aqui, basicamente da sua história, Jailson. Então, Jailson, por favor, se apresente, o tempo é seu. Maravilha, obrigado, Anderson. Bom dia a todos, amigos da Resquad. Em primeiro lugar, eu sou o Jailson Santos, né? Eu sou técnico de enfermagem. Atualmente eu estou me graduando aí como enfermeiro, falta um ano ainda. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Para mim, eu nunca imaginava participar de um podcast, estar frente a frente assim com você, diferente do plantão, que a gente sempre trocou essa ideia. Frente com a Gabi. Mas agora, só de estar esse monte de microfone aqui, a gente já treme um pouquinho, mas vamos lá. Cara, para mim é um sonho estar aqui, de verdade. Você, para mim, sempre foi uma referência. Já vou começar a rasgar o verbo aqui logo de início. Quando eu iniciei no APH, vou contar daqui a pouco, isso daí lá um pouco mais para frente. Quando eu iniciei no APH, logo no início nós tivemos um treinamento ali na concessionária que administra Castelo Branco. Cara, e lá você já participava do núcleo de educação continuada, acho que você e a sua esposa. Cara, ali eu já comecei a admirar, falei, cara, eu quero um dia trabalhar aqui. Eu ou a minha esposa? Você. Ah, ufa. Então ali eu já comecei, cara, a admirar e falei, eu quero um dia trabalhar aqui, eu sei que o caminho talvez não seja tão fácil, mas eu vou percorrer esse caminho e graças a Deus eu já consegui, me realizei. E ainda estou buscando mais. Bacana, show de bola. Bom, para quem não sabe, pessoal, eu e o Jailson, nós atuamos por 8 anos aproximadamente numa concessionária que administra rodovias, né? Administra a rodovia ali, Rodoanel Oeste, Castelo Branco, Raposo Tavares, e nós atuamos em conjunto por basicamente 8 anos, né? E a gente sempre entendeu que a gente conseguiria, de alguma forma, contribuir com a sociedade, né, com as pessoas mesmo, que a gente poderia oferecer um serviço de atendimento melhor. E a gente também sempre acreditou que, de alguma forma, a gente conseguiria contribuir com a própria comunidade, com os profissionais, com os enfermeiros, socorristas, os médicos. Dessa forma aqui, que agora tem o podcast, eu acho que é uma das ferramentas que mais facilita essa contribuição, né? A gente consegue atingir um número de pessoas muito, muito maior, né? Bom, para quem ainda não nos conhece, né, na Resquad, então entra lá, nossa rede social, Resquad BR, temos canal no YouTube, estamos também lá no Spotify. Deixem lá comentários, se quiserem que a gente discuta aqui um assunto específico, a gente discute, traz outros profissionais, outras pessoas aqui, ou até você mesmo pode vir aqui participar com a gente, não tem problema nenhum. Bom, vou começar pelo começo aqui, né? Até porque, assim, tem bastante assunto. A ideia hoje é a gente falar do Jailson mesmo. O Jailson que começou ali no suporte básico, começou trabalhando em outros serviços. Hoje tá no seu semestre de enfermagem, enfim. Então é um cara que sempre gostou muito de treinar, tá motivado e tudo mais, né? Bom, nessa linha de gostar do que faz, de atuar no pré-hospitalar, a gente sempre brinca que atuar no atendimento pré-hospitalar é um troço viciante, né? Que entra na veia, não sai mais, e quem já trabalhou e se afasta por algum motivo sempre fica com aquele desejo de voltar. Sim, porque certeza. É a adrenalina de atender, é a adrenalina de ajudar alguém, e num cenário tanto quanto distinto do que a gente vê em ambiente hospitalar, por exemplo, né? Então ali na hora é eu, você e mais um, ou mais 3, mais 2, enfim, a equipe sem muito recurso. Isso para quem gosta, é um prato cheio, né? Então,
Dentro disso aqui, João, eu tô seguindo sempre o meu roteiro aqui, tá, pessoal? Para não se perder. Então, assim, você já teve passagem... Na verdade, você voltou pro pré-hospitalar. Isso, atualmente eu trabalho no pré-hospitalar e em outro serviço de urgência e emergência privado. Privado. E você tem, está tendo um contexto de... Iniciou no pré-hospitalar, teve a oportunidade de ir para o intra-hospitalar, voltou para o pré-hospitalar de novo, então você conseguiu ter esse olhar dos dois lados, né? Você conseguiu ver ali como é levar um paciente até o hospital, mas você também esteve do outro lado, recebendo esse paciente, né? Então, esse olhar é um olhar que nem todos têm. Eu, por exemplo, nunca trabalhei em pronto-socorro, UTI, eu sempre trabalhei no pré-hospitalar, desde sempre, né? A parte de hospital que eu passei não tem nada a ver com urgência e emergência. E nessa linha, né? Essa sua caminhada inteira, eu queria te perguntar, né? Quais são o que mais te motiva, né? Quais foram as suas motivações para você persistir, para você continuar? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o pré-hospitalar, ele é um... Dependendo da ótica, a pessoa sai, não fica, né? Se a gente olhar exclusivamente para a parte financeira da coisa, quando a gente compara com o serviço hospitalar, por vezes, o pré-hospitalar não é tão chamativo assim. Então, o que te motiva, cara, continuar? O que sempre te motivou? Por que você quis entrar no pré-hospitalar? Como que foi seu início? Cara, Anderson, o meu início, cara, tem bastante tempo já, né? Foi em 2009. Eu comecei relativamente tarde no APH, eu tinha 32 anos já. Eu sempre tive a vontade e o desejo, mas eu enxergava isso como uma realidade muito distante, né? Uhum. Eu venho de uma cidade chamada Alagoas, né? Por isso até o meu apelido, já vou entregar meu apelido aí pra galera, meu apelido é Lagoa. Então eu venho de um lugar distante, onde a realidade de ensino era bastante difícil, onde meu pai sempre falava, olha, você precisa trabalhar para poder vencer na vida, né? O contexto de estudar ficava sempre um pouquinho para depois. Até porque se a gente não trabalhasse, naquele momento eu não comia, né? Então foi bastante difícil o meu começo. Quando eu vim para São Paulo, eu ainda vim jovem, ainda vim com 9 anos, fiz minha segunda série aqui em diante. E tinha o desejo de trabalhar no pré-hospitalar, trabalhar no hospital, trabalhar no bombeiro, não sabia exatamente o quê, mas na área da saúde, ajudar. E quando foi no ano de 2008, eu fiz um concurso público, meio que sem esperança, passei até numa posição meio que distante, acho que passei em 53, e dei por esquecido aquilo ali. Só que passou o tempo e chegou, na época acho que era até telegrama, não lembro, tem tanto tempo, chegou a mensagem lá para mim que eu fui chamado no concurso e para levar os meus documentos. E na época a exigência eu lembro que era mínima. Você precisava ter categoria D e um curso de APH, tanto é que eu entreguei, acho que foi meu CFC de 20 horas. Com isso eu já comecei a trabalhar. Então, ou seja, de uma hora para outra, a responsabilidade de uma vida caiu na minha mão, porque era eu e meu parceiro. Então, um dia eu trabalhava de motorista de caminhão, logo após entregar a documentação, eu já estava atendendo vítimas como socorrista. Né? A qualificação na época, eu acho que não exigia tanto, já existia a portaria 2048, mas lá onde eu trabalhava... Eles existiam no papel, mas na prática nem tanto. Mas enfim, comecei a trabalhar, minha motivação sempre foi essa, um pensamento de criança, de ajudar. Para mim, isso basicamente é o que resume. Entendi. Você falou uma coisa que dá até um assunto aí de um episódio aqui de podcast, que é sobre a categoria de exigência, né? Categoria de habilitação, né? Existe um equívoco de alguns profissionais que associam sempre a obrigatoriedade desse tipo de categoria tipo D, para poder conduzir uma ambulância. E também existe, né, com algum cuidado aqui, né, existe alguns profissionais que direcionam de maneira, vamos chamar de incorreta, para que você faça esse tipo de curso, né? Porque assim, para ficar claro, para você que pretende atuar no atendimento pré-hospitalar e tem a intenção de conduzir uma ambulância,
a categoria, ela tá classificada de acordo com a tara do veículo. Então, se você vai conduzir, por exemplo, um automóvel, um carro de passeio, numa intervenção rápida, por exemplo, você não obrigatoriamente precisa da categoria D. Você precisa da categoria B, né? De Bravo, né? Ou na moto A, né? Alfa. E o curso de transporte de veículo de emergência. Aí sim, isso é obrigatório, tem lá as suas exigências, né? Idade e um monte de outros dados, mas dá até um episódio aí só sobre isso, porque tem muita gente que acaba investindo um dinheiro no início de carreira, precioso, numa categoria desnecessária. Você não vai dirigir um caminhão, a não ser que sim, né? A não ser que a sua ambulância lá seja um Ford, né? Ou um caminhão grande lá. Se for uma ambulância que não supere os 3.500 quilos, de tara não há necessidade, né? Pode ser a B. Bom, e nessa trajetória, né? Você falou que começou em 2009. De lá para cá, a gente já tem um chão, uma caminhada, porque tem outro contexto. 2009, não só trabalhando num local. Você já trabalhou em vários serviços. Então, se for acumular isso em experiência, é muita coisa. E de lá para cá, para manter nessa linha sua motivação, porque é sugado, né? A gente acaba tendo 2, 3 empregos, tem família, cara, é sugado, 12 por 36, às vezes faz 24, 36, não volta para casa, aquela coisa toda, chega lá, já tem um... Então... já cresceu. Já cresceu, já chama de tio. Então, assim, o que você pode contribuir aqui com a gente? O que mais sugou nessa sua trajetória? Se teve algum momento aí que você pensou em desistir, falar, vou largar a mão desse treco aqui, vou mexer com, sei lá, com TI. Não, cara, desistir, essa palavra nunca existiu pra mim. Principalmente falando dessa atividade que eu escolhi, né? Então nunca existiu. Quando eu tentei lá no ano passado, no começo passado, comecei a tentar aprender inglês, foi uma das palavras que eu primeiro aprendi. Never give up, nunca desista. Então isso pra mim não existe. Agora, como algo que suga, que foi o verbo que você usou, talvez a questão salarial seja uma parte difícil. Porque quando eu iniciei lá em 2009, eu já trabalhava como motorista de caminhão. E eu tinha um salário relativamente 3 vezes maior, né? Mas mesmo assim, esse desejo falou mais alto. E houve uma discussão no bom sentido, eu e minha esposa, falando, mas vai ganhar menos? Você acha que é importante? Eu falei, não, a questão de ganhar menos a gente já... Eu conheço amigos que trabalham em 2, que trabalham em 3, então eu já entrei com esse pensamento. Já. A questão salarial a gente vai minimizar trabalhando em 2, trabalhando em 3. Cara, eu tenho essa mesma vibração até hoje. Hoje eu trabalho em 2 serviços, faço hora extra. Graças a Deus eu também consigo tempo para minha família, e aí vocês vão perguntar como, mas a gente sempre consegue, né? Eu trabalho nos 2 serviços à noite, então de dia estou na faculdade pela manhã, à tarde eu tenho com a minha família. Graças a Deus no APH a gente tem uma condição até pela portaria também que libera pra gente ter um descanso, ter um repouso. Então é claro que não é sempre, mas quando não tem acidente, quando não tem acionamento e quando você não está treinando, a gente pode repousar. Então isso facilita para que a gente tenha uma jornada um pouco maior de carga horária. Desistir nunca. É isso aí. Então, porque assim, o mundo, ele não apenas... Então, assim, o mundo, de maneira geral, mas puxando aqui para nossa sardinha, o mundo do APH não são só flores, né? Não é aquela coisa, vamos usar um uniforme ali, liberação total, postar lá selfie, anjo sem asas, não tem só esse lado, tem o lado real da coisa, né? Por vezes as nossas queridíssimas esposas, com razão, né? Pô, mas só trabalha, cara, só lá, né? E a gente, por vezes, não equilibra isso. Você já tem isso muito bem claro, né? De equilibrar o tempo para a família e o tempo para trabalho. Porque eu também sempre penso, volta e meia eu fico refletindo, mesmo que seja após eu ter sofrido algum tipo de agressão física na minha casa, mas eu sempre fico refletindo, né? O que adianta a gente ser extremo, né? Então, eu vou me destacar 100% na profissão, eu vou ser o melhor do mundo, e eu perco minha família, né? Acho que esse não é o mais razoável. O inverso também é verdadeiro, né? Não, eu só quero ficar na minha casa, eu quero trabalhar 2 horas por dia, com 1 hora de almoço, ganhando 50 mil reais.
eu acho que tem que ter um equilíbrio, a gente tem que conseguir equilibrar, tentar compensar essa realidade, porque é uma realidade, né? As escalas, elas atuam dessa forma, isso para todas as profissões. E como você colocou bem lembrado, eu deixo aqui até um ponto de reflexão que deveria ser enxergado de uma maneira diferente pelos órgãos fiscalizatórios, por exemplo, os conselhos da enfermagem, por exemplo. Óbvio que a gente sempre está focando para a segurança do paciente e do profissional, mas como você colocou, vários serviços de atendimento pré-hospitalar tem um local para a gente descansar. Tem um horário para a gente poder descansar, não é? Sim. Então, não se equipara com o serviço de hospital, né? Eu vejo a Fran, minha esposa, trabalhando na UPA lá, rapaz, a gente até brinca, UPA lelê. É sugado. Cara, é sugado. Ela contando, se for verdade tudo que ela conta, bicho, mas trabalha. Então, assim, a intensidade, vamos chamar de dimensionamento, proporção paciente profissional, é uma coisa infinitivamente muito diferente. O pré-hospitalar, em contrapartida, ele tem um número de quantidade um pouco menor, claro, nem todo pré-hospitalar, rodoviário, né? Sim. Senão a galera do SAMU, a galera do bombeiro vai soltar lá o seu, né? Vem aqui. Mas lá na rodovia você consegue ter um espaçamento de tempo para você estudar, para você fazer o que tem que fazer, você descansar, né? Bom, eu ainda lembro nessa linha que a gente está seguindo aqui, de manter a garra, de não desistir, não desanimar, de manter a vibração o tempo todo, né? Eu lembro também, lá atrás, que você não tinha interesse em fazer o curso superior, né? O bacharel em enfermagem. Sim. Eu lembro que eu falava pra você já, faz, cara, tem que fazer. Você vai contribuir muito, você tem muito para ensinar, e barari barará, a gente conversava muito. E você falava, não, Anderson, eu tô com outro plano aqui, eu vou seguir para outro caminho, e de repente você me ligou, Anderson, e começo... Mudou de ideia. Eu vou fazer... Cara, o que fez você mudar de ideia? Anderson, o que fez eu mudar de ideia, a princípio, foram as contas que chegam para pagar, né? uma motivaçãozinha, o coach, é o nosso coach. A idade vai chegando, a gente não sabe até quando vai conseguir tocar o barco, segurar o barco, né? E não que seja talvez mais leve como enfermeiro, mas eu pretendo talvez no futuro, talvez ganhar o que eu ganho hoje, trabalhando em um serviço. Uhum. Graças a Deus eu já não pago aluguel, já estou um pouco mais estruturado, daqui a pouco termino minha faculdade, as contas vão diminuindo. A minha ideia é essa, me formar, não para dizer que eu tenho uma formação, que eu tenho um nível superior, mas para continuar contribuindo com o conhecimento. E talvez trabalhar em um serviço só seria o meu sonho da minha esposa e dos meus filhos, né? E uma coisa que me deu esse start, aí não vale a pena chorar, mas quem me deu esse start foi você, Anderson. Eu vou chorar. Quando eu comecei, você começou com aquela conversa, Jailson, por que você não faz faculdade, cara? Por que você não participa do desafio do trauma? Você consegue. E na minha cabeça, gente, a gente tem um espírito de inferioridade, que eu acho que é típico do brasileiro, de cachorro doado, que não pode nem latir. E eu, ouvindo isso de você, eu falava, cara, é verdade o que ele tá falando, mas eu não conseguia enxergar isso como palpável, sabe? Eu fiz curso. Eu não enxergava isso como palpável. Para mim era bastante distante. Para você ter ideia, eu terminei o meu, hoje nem chama mais assim, né? O meu 2º grau foi como eliminação de matéria, porque o meu começo foi difícil, né? Faltou inclusive o básico que você sempre brincava, faltou proteína. Falta proteína daí. Então eu tento argumentar isso com a professora, né? Para ver se ela alivia na prova para mim, mas não é, o critério é o mesmo para todos. Então você foi um motivador e foi um start para mim. Você falou, cara, você é capaz, você consegue. Inclusive, quando você me orientou a participar do desafio no trauma, eu falei, cara, nunca que eu vou conseguir. Ali só tem fera. E você falava, mas você também é fera, cara, dá pra ir, dá pra brigar, dá pra estar entre os 10. Tem 30, tá entre os 10, tá ótimo. Eu falava, cara, se eu não ficar em último, já tá bom. E tanto é que a gente foi no primeiro desafio do trauma, fugindo um pouco do assunto, a gente foi no primeiro e a gente ficou em 2º lugar. Eu e o Cristiano, nós fomos por... Chupa essa manga. Não vou nem falar a cidade para não complicar, mas eu fui com o Cristiano e ficamos em 2º lugar. Ali eu vi que era possível.
Mas mesmo assim, com relação à faculdade, eu ainda posterguei por mais um tempo, até que você decidiu sair. Quando você decidiu sair, me abandonou, né, cortou relação, foi morar em outro estado. E aí, cara, ali eu falei, eu vou estudar. E aí eu comecei a tentar materializar aquilo. Comecei a tentar, de alguma forma, pensar como que eu vou arrumar tempo, como que eu vou arrumar dinheiro, como que eu pago a faculdade. E se eu ficasse pensando isso, eu estaria até hoje pensando. Mas quando você saiu, com as dicas que você me deu, eu tomei coragem, tomei a decisão, conversei com a minha esposa e decidi entrar e estou quase me formando. Pô, essa eu não sabia, hein, gente? Bacana. Você tinha que ter me contado aqui, cara. Não, cara. Não, legal. Eu fico contente, de alguma forma, ter contribuído com a sua decisão, né? Porque, de fato, eu sempre acreditei assim, ó, eu sempre brinco quando a galera fala assim, não, se Deus quiser, Deus quer. Pra quem acredita em Deus, Deus quer. Deus quer. Ele quer, a gente só tem que fazer a nossa parte. Por vezes a gente acaba, né, deixando, não fazer o esforço necessário e às vezes a gente não faz a nossa parte. Mas quando a gente faz, chega, né? E eu sempre pensei e eu te falava, né, a gente já tem profissão, né? Vamos pra cima, né? O duro é enfrentar a zona de conforto por vezes. Isso, exato. Né? Bom, como nós falamos no início, você teve passagem tanto pelo APH fixo como APH móvel, né? APH fixo, para quem não conhece, seria uma UPA, um pronto-socorro e tudo mais. Você vê muita diferença entre esses serviços, por exemplo, no sentido de o que eu já vejo, né? Treinamento. Quem trabalha em UPA, em pronto-socorro, não tem muito. Às vezes a dinâmica não dá muito para fazer treinamento como a gente conseguia fazer na rodovia, né? Sim. Tem muita diferença nesses serviços quando você passou? Cara, a diferença eu costumo dizer que eu chamo de outro mundo. Você sair do pré-hospitalar e ir pro intra é uma diferença absurda, assim. Claro, a formação basicamente é a mesma. O técnico, ele vai trabalhar no pré, ele trabalha no intra, ele vai conseguir, ele é capacitado para isso. Uhum. Porém, existem técnicas diferentes, existem costumes, a realidade é outra. Rodovia, existe sempre o perigo que a gente minimiza, mas não consegue eliminar de forma alguma. No hospital, de certa forma, já é um ambiente mais controlado, mas existem os perigos também com relação a pérfuro cortantes. Existem vários perigos que se assemelham e outros que são muito diferentes entre si. Uhum. Costumes. A gente que trabalha no pré-hospitalar, eu costumo falar que a gente é meio camaleão, a gente se adapta, a gente consegue entrar em qualquer lugar. Então você chega meio que desconfiado, igual quando eu fui para o intra-hospitalar. Eu tive dificuldade, mas a gente é bastante humilde, a gente conversa, explica, me ajuda, mas não quero que faça, eu faço, me ensina. Então a gente consegue se adequar. O contrário eu não consigo dizer se é verdadeiro, porque eu ainda não fiz o caminho inverso. Eu já fiz voltando, né? Então é fácil. Agora, para alguém que está lá, e vir para o pré-hospitalar, eu acredito que é um pouco mais difícil, mas também não é impossível. Com relação a costumes, na rodovia você trabalha só, você e seu parceiro, quando muito você e mais dois, então você está acostumado a chegar em uma parada cardiorrespiratória, joelho no chão, então você tem que tirar alguns costumes. No hospital, você não vai querer tirar o paciente da cama e pôr no chão. Calma, você está ficando louco, não é bem por aí. Mas assim, dá para enfrentar sim, não é um desafio de outro mundo. A gente fala que é de outro mundo, mas dá para enfrentar. Porque são bem diferentes, isso, né? Isso, são ambientes diferentes. No hospital você tem todo um respaldo, é um médico, chama físio, chama pediatra. Vários especialistas, né? Isso. Você tem neurocirurgião, você tem... É um ambiente relativamente controlado, você trabalha num ambiente claro. No pré-hospitalar, dificilmente você vai encontrar tudo isso. É você e seu parceiro, às vezes é um técnico, às vezes é um enfermeiro, às vezes é um suporte avançado, e é outro mundo. É outro mundo, né? Até eu acabo dizendo que até vamos dizer assim, ó, para que não me entendam mal, para você iniciar no hospital, eu posso chamar de... Deixa eu pensar as palavras aqui, mas vou fazer o inverso. Para você entrar na rodovia, por vezes, você consegue entrar sem ter a capacitação de acordo com a portaria 2048. Sim. No hospital... Ou você tem enfermagem, ou você tem medicina, ou alguma profissão ali, né, para lidar com o paciente. Exato. Nessa linha. No pré-hospitalar ainda existe, infelizmente, há muitos anos, e até a portaria se tornar uma lei, ou uma resolução, uma RDC, algo um pouco mais
forte, se eu posso falar assim, não domino nada, na verdade, a parte jurídica. Nós encontramos, quando dávamos plantão, você ainda dá plantão, e aí? Tô começando hoje, então. Tem ali 10 horas de APH que eu fiz. Sim. E aí a gente ensinava, vem pra cá, bora lá. Aqueles que queriam aprender, a gente conseguia ensinar, outros nem tanto. Mas é muito diferente. Isso acho que é um dos pontos que mais se diferenciam, né? Sim. Você não vai ter um técnico de enfermagem que fez 10 horas de enfermagem, né? Por exemplo, Anderson, o que eu vejo muito, tenho visto, né? O pessoal pensa que é assim. Eu pego você que é da ambulância branca, né? Que é a ambulância tipo A. E de repente faltou o motorista da USA. De repente faltou o motorista do suporte tipo C, do tipo resgate. C. O cara pega, eu acredito que é na intenção de ajudar. Ele pega você e fala assim, olha, amanhã você tá na USA. Amanhã você tá no suporte básico de vida. Cara, mas eu só faço remoção. Não, mas é só ir lá segurar a cabeça. E não é só isso, cara. Né? Quem tá na cabeça, teoricamente, é o cara mais experiente. Então não é simplesmente só segurar a cabeça, pegar você e colocar ali, sabe? E a gente vê muito isso no pré-hospitalar e talvez, não é por má fé, é na intenção de ajudar. Talvez por falta de conhecimento. Resolver o problema, né? Resolver da escala, o problema. Alguma coisa assim. Isso, né? Então tira você e coloca lá. E de repente, ao contrário também, como uma punição, tiro você do suporte avançado de vida, coloco na ambulância branca. Já no intra-hospitalar isso a gente não vê, né? Então, de certa forma, né, na parte do intra-hospitalar, de certa forma é um pouco mais organizado, né? Porque existe alguém que cobre, existe o Corém que não te autoriza a fazer função que não é sua. Acho que é nessa linha que a portaria tinha que caminhar, né? Essa mesma intensidade de fiscalização, de exigência, mesmo sabendo que no hospital existam várias fragilidades, mas se for fazer essa comparação, a gente percebe essa diferença gritante. Mas também nem tudo são dificuldades, né? Vamos dizer assim. Não, imagina. Você tem na família uma enfermeira, né? Eu lembro quando ela era mais jovem, aí às vezes ia lá na base para treinar altura e tudo mais, vibrando, viu em você ali deve ser um orgulho, né, cara? Todo pai, né? Com certeza. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho a Paloma, eu tenho a Rayane e tenho o Murilo, de 10 anos. Mugrilo. O Mugrilão. Abraço pro Mugrilo. A Paloma até tentou, né? Por livre e espontânea pressão minha, ela tentou fazer faculdade. Ela fez acho que 2 semestres completos. Só que depois ela percebeu que não era para ela vomitava junto com o paciente, ela chorava junto com o paciente. Perfil. Isso aí. Então não deu para ela, e tudo bem, vida que segue. Ela fez outra faculdade, inclusive agora de última mão eu vou ser avô, a Paloma tá grávida, morando lá em Santa Catarina. Com relação a Rayane, ela sempre gostou, cara. Ela, antes de iniciar na faculdade, ela já ia na base com a gente treinava junto, ela sempre gostou. Quando foi para iniciar a faculdade, teve uma certa resistência, né, por conta de que será que é isso mesmo que eu quero, é a fase que está com muita dúvida na cabeça, mas ela é espelhada em mim e nas histórias que eu contava, isso talvez ajudou bastante. Ela entrou na faculdade, hoje ela é formada, ela tem 24 anos, ela já fez a primeira pós, ela já fez curso de máscara laríngea, de acesso por BIC, ela já fez vários cursos aí, já está com 2 anos de experiência, trabalha aqui em Osasco, uma cidade pertinho aqui, e já está com planos de ir embora, com um pouco de experiência que ela já tem. Ela já quer ir para Santa Catarina também. Diz que lá no sul o pessoal tá ganhando muito bem, ela quer ir para lá. Tá certo, cara. Isso. E é um orgulho, né? Motiva, claro. É um orgulho. Acho que todo pai, né? Inclusive na época da faculdade, quando ela foi entrar para a faculdade, ela falou: pai, vamos fazer junto? Eu falei: filha, não dá. Na época o pai tava em 3 serviços. Não dá. Ou eu pago pra você, ou eu saio de um, não dá. Aí eu pus tanta dificuldade que ela entrou sozinha. Só que ela é muito esperta, ela teve uma formação diferente da minha, sempre estudou em escola boa. E escola técnica, pra você ter ideia, ela já fez 2 cursos de... Profissionalizantes. Isso, profissionalizantes, esqueci o nome. E para ela, quando ela foi entrar na faculdade, ela fez uma prova e ela conseguiu gabaritar e ela... Puxou a mãe de graça. Inteligência. Puxou né? a mãe, com certeza. A mãe. Então ela conseguiu fazer de graça a faculdade, né?
ela falou assim nesse momento, então pai, agora não tem o problema do dinheiro, agora a gente faz. Você sai de um serviço, a gente consegue fazer, mas eu pus dificuldade e não deu certo. Me arrependi, porque 2 anos depois eu entrei como calouro dela, então o último ano de faculdade dela eu estava no meu primeiro semestre. Foi engraçado, foi bacana, inclusive ela me ajuda bastante a fazer meus trabalhos, que a professora não veja esse podcast. Mas ela me ajuda muito, bacana, é um orgulho legal, mesmo. Orgulho. Cara, acho que é orgulho pra todo pai, né? Você formou já 2, falta o Mugrilão ainda, falta, né? O Mugrilão daqui a pouco tá chegando aí também. O Mugrilão tá querendo ser playboy, eu acho, né? Playboy eu também quero ser. Cara, sobre, você chegou a mencionar ali atrás, né? No meio da nossa conversa, sobre a ida pra África do Sul, no desafio mundial de trauma, né? Que você participou com o Cristiano. E eu lembro nessa época, né? Que eu ficava ali, vocês têm que participar, tinha estadual aqui em São Paulo, tudo, vamos lá. Enfim, mas o que eu queria te perguntar aqui quando você foi lá para a África do Sul, né? Lá no Mundial, vocês disputaram com mais 20 e poucos times de tantos países, né? Sim. O que mais te chamou a atenção, assim, acho que é uma dúvida que todo mundo quer ouvir. O que mais chamou a atenção? O APH brasileiro, porque você disputou com paramédico, você disputou com médico, você disputou com enfermeiro, você também disputou com outros técnicos de enfermagem que são socorristas, bombeiros, daqui do Brasil que também se classificaram para lá. Você achou que foi muito diferente o atendimento dos caras? Não, os caras Chicago Fire mesmo, os caras são, né? Ou não, você acha que a gente tá muito equiparado e o que falta pra gente às vezes é um pouquinho de tecnologia? Não, Anderson, então, eu fui com esse pensamento. Eu fui, cara, primeiro que pra ir pra lá foi tudo isso que você contextualizou, né? Foi um sonho que a gente, cara, é real. Falei, o Cristiano, até um abraço aí, ao nosso amigo Cristiano. Cara, pronto, acabou. Pronto, acabou. O Cristiano é assim, ele é fácil de resolver as coisas. Né? Ele estoura muito rápido, mas de repente falou, pronto, acabou, vamos ficar amigos. É isso aí. Então, foi um sonho que a gente viveu, né? Então se tornou em realidade, e a gente foi com esse pensamento, cara, a gente vai pra lá, a gente não pode passar vergonha. Sabe o mesmo espírito lá de cachorro doado? Vira-lado, cachorro doado, não pode latir. Sem saber falar a língua, um monte de dificuldade, um monte de contra, mas sempre teve as pessoas que motivaram. Você sempre foi um motivador, você sempre acreditou na gente. Teve a prefeitura de Santana na época que apostou nisso também, né? Conseguiu levar a gente até lá, teve todo um gasto que não saiu do nosso bolso. Um investimento. Um investimento, né? A gente fala gasto, mas na verdade é um investimento. Porque quando a gente voltou, a gente tenta transformar isso em passar conhecimento. Né? Explicar, né? A gente não volta com esse pensamento, eu fui, foi legal. Não, a gente volta para explicar o que aconteceu, o que a gente viu, o que a gente viu. Cara, e a gente não tá distante antes dessa galera. Né? Dá para brigar. Uma dificuldade que nós tivemos lá, nós ficamos em uma das modalidades, nós ficamos em 4º lugar. Tá aí. Na outra, a gente ficou distante, ficou em 19º, mas foi erro nosso. Não foi que os outros são superiores muito. A gente que acabou errando. Errou por quê? Nervosismo, é o que eu ia falar. Por conta da língua. Inclusive, o Dr. Edson, ele estava lá, ele foi nosso intérprete. Até te interrompendo de maneira mal educada, o Dr. Edson foi o pioneiro, quem trouxe e quem criou a Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, a ABRESS, aqui para o Brasil, e desde 2016 a Brasil vem participando desses eventos como uma associação. Até antes, em 2014, o próprio Dr. Edson, ele já levava algumas equipes para o Brasil para representar o país, né? Sim. Então, eu nem conhecia tão bem ele, mas por intermédio seu, já dei alguns cursos, então, quando chegou lá, a gente encontrou com ele, e a gente bateu aquele papo de brasileiro. Aí ele falou, cara, como é que tá o inglês para você atender seu primeiro cenário? Eu falei, cara, eu treinei 4 palavras, né? Eu vou saber, eu sei o que eu falo, mas não sei o que a gente vai me responder. Don't move. Então a gente treinou basicamente isso, don't move your head, I will go help, e acabou, né? Give me your hands. Treinei isso, ele falou, cara, então é o seguinte, se você quiser, eu posso ser o seu intérprete. Né? E foi um facilitador, assim, pelo menos para
confortou bastante a gente. Falou, cara, pelo menos eu sei como que vai estar funcionando. Só que ao mesmo tempo, quando finalizou aquele primeiro atendimento, a gente percebeu que apesar da ajuda, ele se propor a ajudar a gente, acabou que por conta do tempo, porque tem 10 minutos, né, para você atender. Então imagina você chegar na vítima, falar para ele onde que dói, e ele traduzir isso, a vítima responde para ele responde para a gente. Então a gente acabou se perdendo nisso. E teve um erro nosso também, eram 2 vítimas graves para atender, a gente tinha que escolher a vítima mais grave. A triagem, não. E a gente acabou errando mesmo, a gente escolheu a vítima errada, a gente deu um bom atendimento, mas acabou que escolheu a vítima errada, e isso deixou a gente lá para trás. E a gente ficou triste, eu e o Cristiano, cara, mas a moça que foi com a gente lá, ela nos ajudou bastante, ela até fugiu o nome dela, mas eu vou lembrar até acabar aqui. Você não lembra? A Marta. Aí, a Marta. Senão já ia ter que pagar 10 já. A Marta, ela foi com a gente, a prefeitura fez esse investimento, levou nós 3, pra gente ficar preocupado só com o atendimento em si. A Marta ficou responsável pela parte burocrática, passagem, hotel, então ajudou bastante a gente. Ela falou, meninos, eu conheço o potencial de vocês vieram até aqui, vocês me trouxeram para conhecer o mundo, eu tô aqui por conta de vocês, e no próximo vocês vão bem. E aquilo motivou muito a gente. Aí no próximo, o Dr. Edson se ofereceu de novo. Eu falei, Dr. Edson, a gente vai sem intérprete, por conta do delay. O delay atrapalha muito. E tem a questão também da interpretação, é diferente você ouvir alguma coisa, mas você associar isso com o que a vítima está sentindo, sabe? Então, a gente foi na marra, eu e o Cris. Na raça. Na raça. Então, o início foi fácil, porque eu tinha decorado o que a gente ia falar. Cara, e a gente pensou assim, lá no debriefing. Cris, já pensou se a gente pega uma vítima assim, assado, cara? A gente meio que... E aconteceu. Nós pegamos uma vítima grave de amputação traumática de membro inferior, igual a gente estava conversando. Cara, a gente desenrolou muito bem. Foi perfeito o atendimento. E a gente percebeu que a gente foi muito bem. Quando terminou a vibração, eu não queria nem saber a posição. Era primeiro, terceiro, quarto. Mas a gente foi muito bem. E quando terminou, fomos pro debriefing em inglês. E aí chamamos o Dr. Edson. O rapaz perguntou quanto tempo nós trabalhávamos juntos. E aquilo eu sabia responder. Eu falei, Dr. Edson, essa eu respondo. E isso eu consegui responder para ele. Vocês estão muito entrosados, deu para perceber, vocês foram muito bem. Ou seja, o debriefing foi bom. E só que nós não sabíamos a posição, né? Porque eles não falam a posição. No final saiu a classificação. Em uma modalidade ficamos em 19º, na outra, 4º lugar. E aí na somatória total, eu nem lembro, não vou falar aqui para não falar número errado, mas eu só gravo esse 4º lugar. Então, ou seja, isso aí. Dá para competir, Anderson. Boa. Dá. E os brasileiros que já foram lá provaram que dá para chegar lá e ganhar. Então é questão de continuidade, trazer isso mais para a realidade nossa, aqui no Brasil mesmo, na base. Cara, fazer um interclasse, lembra do nosso interclasse na escola? Fazer um campeonato entre as bases, isso faz você perder o medo, faz você perder a vergonha. Dá experiência. Isso vai te dando experiência. Para quando você for lá para fora, você não vai sentir o que eu e o Cristiano sentimos. Sabe? Essa questão de experiência e essas tomada de decisão, essa tomada de decisão, né, que vocês tiveram ali, que no final das contas triamos e escolhemos de maneira equivocada. Isso está muito mais relacionado ao contexto da competição do que do atendimento. Sim, exato. Porque eu sempre falo, no atendimento, por que a gente vai ficar nervoso? Não fica, né? Ali é todo mundo olhando, filmando, a gente, por ser adulto, né, a gente tem aquela sensação, estão me julgando, o que será que estão pensando? Exato. É natural, né? O importante é o processo disso, né? Isso. Que você treinou para estar lá, quando chegou treinou de novo, e treinou mais, e é aí que mora o pulo do gato. Essa é a evolução pessoal, né, e profissional, né? Então... Exato. Aí só uma brincadeira aqui que a minha mãe sempre fala, quando você está sendo avaliado, parece que muda o seu comportamento. Outro dia eu estava comendo em casa, brincando, comendo, normal, minha mãe olhou e falou, nossa, como você come bonitinho. Segunda garfada eu já errei. Ou seja, uma coisa que você faz sempre, mas quando tem alguém te avaliando, alguém olhando, cara, então a gente precisa perder isso. É esse podcast aqui, a gente conversa isso na base o dia inteiro. Agora vem podcast, você fica meio travado, pensando no que fala, que não pode, politicamente correto. Você vai se policiando tanto que acaba que você... de fato é. Quer deixar uma mensagem pra galera aí já? Uma palavra... Porque a gente percebe que a sua trajetória, esse caminho todo,
é de muita garra, né? De muita força. É um vencimento de você com você mesmo, né? Não é de provar nada pra ninguém, mas é provar pra você, ó, eu consigo e eu consegui, eu estou aqui. E não para, né? Você já tem projeção aí pros próximos anos, né? Sim. Quer deixar um salve? Cara, como diria lá em Barueri, não, né? Em Carapicuíba, onde mora minha filha, vou deixar um salve pra galera. Um salve. Então, assim, se você pretende vir pro pré-hospitalar, cara, você vai ser muito bem-vindo, né? Mas qualifique-se, escolha a sua área. É importante escolher a sua área de atuação. Você vai ser como socorrista, você vai ser como técnico, como enfermeiro, como médico. Tivemos amigos que seguiram esse caminho, né? Dr. William, um abraço ao Dr. William. Começou como socorrista, cara. Tá devendo. Era pra ele fazer o episódio com a gente, mas ele falou, não, com vocês, mentira, ele não conseguiu a agenda dele. Ele não tem tempo, né? Então, escolha a sua área de atuação, né? Qualifique-se para isso. Que seja condutor, cara. O início é como condutor, talvez, para muitos, né? Então, mas qualifique-se. Para condutor, eu acho que precisa ter uma idade mínima de 21 anos, por conta da habilitação. Você precisa ter um curso de transporte de emergência. Ou seja, qualifique-se e venha trabalhar com a gente. Eu costumo dizer que a comunidade do APH é uma família. Eu não sei se... É um ambiente que proporciona isso. Talvez com a quantidade menor de profissionais, você está direto ali com o médico, direto com o enfermeiro. Cara, são vocês. É diferente do hospital, que é um pouco mais distante, né? Cada um tem o seu quadrado ali. E não estou falando mal do hospital, porque eu gostei de trabalhar no hospital, tive uma experiência boa, ainda vou passar por lá. Eu acho importante o profissional de saúde passar pelo intra-hospitalar, não que seja obrigatório de maneira alguma, mas eu acho que é importante para agregar conhecimento. E a mensagem que eu deixo é essa. Escolha a sua área de atuação, qualifique-se para ela, prepare-se para ela. Não vai chegar pronto, né? Você vai aprender muito no trabalho. Lá no trabalho eles vão te aperfeiçoar, claro. Você só precisa ter vontade. Então a mensagem que eu deixo é essa, basicamente. É isso aí. Então, você que quer entrar nesse mundo do APH, então acredite, não desiste, lute, vai ser difícil, você vai cair um montão de vezes, você vai se ferrar bastante. Faz parte do jogo. É manter a vibração e o propósito que você escolheu para sua vida, né? O que você quer como missão de vida, o legado que você quer deixar, e no pré-hospitalar você consegue fazer isso. Então é o que o Jailson colocou, se capacite, segue em frente, não desiste, porque é possível sim. Né? E não que seja uma questão de, eu preciso nessa trajetória, no final, me formar médico. Não é isso, não é uma questão de maneira alguma, né? Não é isso. É uma questão de falar, cara, eu tô aqui, eu estou feliz, eu estou realizado com essa profissão, porque quando você começa a trabalhar no pré-hospitalar, você não quer sair mais. Porque aquele momento ali, que é o pior momento da vida de uma pessoa, é um momento que a gente vê muita importância no que a gente faz. Sim. Né? A gente não tá desmerecendo nenhuma outra profissão. De maneira Mas, alguma. cara, é um troço tão... Eu não consigo nem explicar direito, porque é muito rápido, você vê ali, né? Tá tirando alguém da ferragem, tá fazendo ali numa RCP e o paciente tem um restabelecimento de circulação espontânea e depois tem alta, vai lá na base. É uma coisa, assim, que arrepia da gente falar. Sim. Então, acreditem, não desistam, porque sim, é possível. E o nosso próprio propósito da Resquad, né, para que os outros possam viver. Sim. Então, acho que é essa mensagem que eu encerro aqui o nosso episódio QRX na Rede, do nosso podcast. Até o próximo. Um câmbio final.